83. Regressor Instruction. Capítulo 411. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Esse é o momento certo para eu dizer um discurso. Mesmo que a crise do meteoro tenha passado, o fato de nossos aliados estarem em menor número não mudou nada. O poder mágico restante dos magos não duraria muito, e Dialogia não é mais capaz de lidar com eles. É normal ela estar cansada. Ela usou seu sopro até seu limite para reduzir o poder mágico do meteoro, que era feito de magia de nível semimítico. Kim Sung também pode não estar em boas condições. Não importa o quão super-homem ele fosse, não tem como ele estar bem, já que ele lidou com aquela magia tremenda e gastado sua energia com os inimigos. Se ele fosse normal, seria quase impossível se mover. Embora esse não fosse o caso, não tem como negar que isso teria um efeito ruim nele. Eu ainda tenho uma poção bomba de luz. Os inimigos ainda cercavam nossos aliados. Não posso considerar que estamos em grande desvantagem já que os magos inimigos chegaram no limite, mas isso não muda o fato de que a situação como um todo não é boa. Não sei se isso funcionará, mas não custa tentar. Afinal, o campo de batalha se acalmou. Tenho que aproveitar ao máximo a oportunidade. Até minha imagem está boa. O escolhido da deusa em meio a uma multidão de luzes caindo. Mais uma vez comecei a falar. Mesmo que fosse apenas temporário, os rostos das pessoas que olhavam para mim se refletiam em minha visão. Repetirei. Todos. Por favor, parem de lutar. Querida República. Larguem suas armas. É a segunda vinda de Benignore. É a segunda vinda do deus Benignore. Cardeal honorário. Cardeal honorário. Isso é perigoso. As vozes nervosas dos aliados ecoaram pelo campo de batalha. Mas o mais importante para mim é a reação da República. Naturalmente, eu rapidamente tentei ler seus rostos. Alguns reagiram como se eu estivesse falando besteira, mas outros hesitaram. No entanto, parece que há mais da primeira opção. Como eles tinham sido previamente avisados, eu sei que eles estavam tentando não me ouvir. No entanto, desde que entramos em uma calmaria, minha voz ecoou claramente pelo campo de batalha. Por favor, larguem suas armas. Continuar a lutar uns com os outros não faz sentido. Vocês realmente preferem que continuemos nos machucando nesta guerra que não é de vocês? Esta guerra não está sendo travada com vocês ou com suas famílias em mente. Para que vocês estão segurando essas espadas? Ponto. Vocês não estão aqui para proteger seu país. Essa guerra louca não está acontecendo pela República. Os líderes republicanos sabem melhor do que ninguém que o Estado nunca invadiu seu país. Como mensageiro e escolhido de Benignore e Elune, peço às duas deusas que me punam se houver algum engano em minhas palavras. Se eu estiver mentindo, a deusa Benignore nunca me perdoará. O Estado não foi o primeiro que atacou. O que vocês sabem simplesmente não é verdade. Abram seus olhos. Abram seus olhos e confirmem a verdade vocês mesmos. Nenhuma resposta. As pessoas que precisamos lutar estão rindo dessa situação em cima de seus cavalos. Jin King, o invocador de demônios que causou esta guerra, está se escondendo atrás da República e está manipulando vocês para lutar a batalha dele. Ele que causa o conflito entre nossos países para sua própria segurança e caos no continente. É isso que as forças do mal enraizadas no continente estão desejando. Nossos inimigos não são uns aos outros aqui, mas aqueles que ameaçam a paz de nossa terra. Devemos unir forças para destruir o predador que um dia virá até nós. Ponto. É impossível lutar contra a ameaça que se aproxima, a menos que toda a humanidade una suas forças. Larguem suas armas, senhoras e senhores. É hora de pararmos esta guerra. Não há mais nada a ganhar com esta guerra causada pela conspiração de alguém. Acho ser porque não tive resposta. Eles provavelmente pensaram que se sentiriam derrotados assim que reagissem às minhas palavras. Mas não só por isso. Não é porque minhas palavras não afetou os guerreiros da República. Os sacerdotes que usavam o poder divino pareciam sentir a necessidade de ouvir mais, mas isso não importa. Eles estavam com suas espadas na garganta um do outro quase agora. Não tinha como tirar a raiva deles só porque de repente eu disse algo. Se tivesse o espelho da deusa, seria possível conseguir o que eu quero muito mais rápido. Falar sem apontar os fatos não é muito convincente. Se continuar assim,
Acredito que as pequenas brasas da guerra serão pulverizadas com gasolina novamente. O invocador de demônios nem sentiu a necessidade de responder às minhas palavras. Mas eu não tenho escolha a não ser continuar falando. Por algo mais importante do que nossos países e nossos valores, devemos abaixar nossas espadas e dar as mãos. Como aliado da República, o Estado nunca levantará sua espada primeiro. A história dessa batalha desaparecerá após esta guerra. Devemos tentar encontrar a paz. Por favor, larguem suas armas. O que aconteceu aqui hoje foi apenas o primeiro passo, mas seria um pulo se pudéssemos acabar com a história de guerras sem fim. Parem de lutar. Vamos dar as mãos para um objetivo maior. Larguem suas armas. Enquanto eu falava, uma flecha voou em minha direção. Aquele bastardo. Neste momento, pude sentir o tamanho de seu poder mágico. Não sei de onde veio, mas é muito poderoso. Estalei meus dedos e construí uma barreira às pressas, mas meu corpo foi empurrado para trás por causa da explosão. Não rolei no chão miseravelmente, mas talvez tenha sido o suficiente para acender uma nova chama na guerra. Ao mesmo tempo, mais uma vez, escutei uma explosão no campo inimigo. Comecei a ouvir vozes inquietas mais uma vez por causa disso. Merda. Não parem. É uma armadilha. Cardeal Honorário. Esses bastardos imundos. O que os magos estão fazendo? Levantem suas armas. L. Preparem-se para a batalha. Todas as unidades, preparem-se para a batalha. Protejam o Cardeal Honorário. Usem rapidamente o poder mágico restante para fazer magia defensiva. Meu discurso foi longo, mas a loucura surgiu novamente sem nem ligarem para as minhas palavras. O inimigo continuou a pressionar enquanto nossos aliados resistiam. Isso não é bom. Esta com certeza não é a situação ideal. Se a batalha continuasse assim, ambos os lados ainda sofreriam grandes danos, independentemente do vencedor. No entanto, é inegável que nós estamos em desvantagem. Mesmo se vencermos, será uma vitória que nos prejudicará muito. Só nossos países vizinhos que vão aplaudir e gostar. Ah! Servos do demônio, imundos. Desgraçados. Abaixem as flechas. Parem de lutar. Fazer isso não tem sentido. Querida República. Vocês estão sendo enganados. Não precisamos mais ser marionetes das forças do mal. Eu sei que é difícil, mas parem de lutar. Vocês têm que colocar de lado o ódio e a raiva e se livrar da sede de sangue. Devemos dar as mãos. Merda. Parem de lutar. Todos. Não há razão para derramar sangue em vão. Não deixe que eles nos façam recuar. Parem de lutar. Todos. Por favor, parem de lutar. Vocês imundos da República. Marionetes do Estado. Não peguem leve com eles. Gritei o máximo que podia, mas era difícil para minha voz ser ouvida no campo de batalha quando a loucura já estava nos corações dos guerreiros. Havia pessoas escondidas da batalha. Eles são espertos. Droga. Eu provavelmente teria feito algo semelhante se estivesse no lugar deles. Como eu estava em uma situação favorável, acho que posso evitar. Isso é muito lamentável. Se o clima do campo de batalha tivesse diminuído um pouco mais, a continuação da guerra teria sido evitada. No entanto, não faz sentido para mim tentar melhorar a situação atual. Merda. Isso não vai dar certo. Comecei a me sentir cada vez mais nervoso. Talvez o imundo invocador de demônios tivesse o mesmo pensamento. Está acabado. Ou algo como: nós apenas temos que continuar assim. Ou: tudo o que precisamos fazer agora é dar o golpe final. O as na manga que ele estava escondendo foi reduzido a nada, mas ele deve ter pensado que se beneficiou. Deve ser isso que ele tinha em mente. Com certeza. É um pouco cedo, mas acho que há uma chance de ele já estar brindando a vitória. Se fosse antes de ele receber o presente que preparei, é muito compreensível agir assim. Parem de lutar. Com minha cabeça doendo, ficou difícil segurar o riso ao sinal da alergia à distância. Foi mais cedo do que eu esperava, que agradável. Eu queria rir alto. Mas nem é preciso dizer que incapacidade de fazer isso é um arrependimento eterno. Eu não sei o que está acontecendo lá agora. Mas o lixo mascarado Jinking deve saber. Algumas pessoas já começaram a ficar azuis. Talvez o adorável regressor também estivesse mordendo os lábios. Esses desgraçados imundos.
Esses bastardos demoníacos da República. Como vocês podem usar máscaras humanas e fazer isso? Imundos. Aquele invocador de demônios. Que absurdo. Merda. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Não é que o inimigo ficasse sem palavras devido à minha súbita mudança. Mas se alguém olhasse para trás, perceberia por que de repente eu ordenei tal ordem. O que veriam de longe era um batalhão desconhecido. Reforços especiais da floresta. Claro, não fui eu quem os chamou. Oh. Tecnicamente, não oficialmente fui eu quem os chamou, mas oficialmente, seria o reforço trazido pelo lixo invocador de demônios Jin King. Mortos-vivos. Mortos-vivos? Eles eram mortos-vivos que usavam armaduras republicanas e seguravam bandeiras da República. Você finalmente revelou sua verdadeira face. Invocador de demônios imundo. Jin King encenou sacrificar suas tropas na floresta e os transformou em mortos-vivos. A deusa não vai te perdoar, seu demônio imundo. Ele é o lixo mascarado que cometeu um ato imperdoável que não poderia ser perdoado nem em nome de Deus. Invocador de demônios Jin King. Todos ficaram confusos com a aparição inesperada do exército de mortos-vivos. Regressor Instruction capítulo 412. O que estou vendo não pode ser expresso em palavras. Seria estranho não ficar surpreso com o número de mortos-vivos. A boca dos aliados se abriu quando viram essa loucura, enquanto o inimigo não sabia o que fazer em uma situação que para começar eles nem conseguiam entender. É impossível dizer com certeza se eram amigáveis ou não. Minha voz urgente os fez perceber que o invocador de demônios Jin King enviou um exército de mortos-vivos, mas a República ainda não parece completamente convencida disso. Droga! Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Eles são mortos-vivos de nível heróico ou até superior. É como o guerreiro aleatório disse. Os mortos-vivos criados por Ansur e Jungayan eram muito diferentes daqueles de nível comum ou raro. Honestamente, não esperava que elas poderiam fazer algo assim. Jungayan sempre fez o inimaginável, mas desta vez parece que ela realmente criou um exército desse tipo. É um tipo diferente de conquista, mas não fica atrás comparado ao meteoro que caiu quase agora. Ela até invocou Belial. Isso não deve ter sido difícil para ela. Claro, comparado ao Lorde Demônio, a qualidade desses mortos-vivos é um pouco inferior, mas vendo os mortos-vivos envoltos por névoa escura ainda é muito ameaçador. Pelo contrário, é de grande ajuda em vários aspectos. Ao contrário de Belial, que estava solo, eles causavam no campo de batalha apenas por causa de seus números. É bem óbvio que Kim Sung está pensando neste momento. Eles estavam um pouco mais fracos do que deveriam, mas foi mais do que suficiente para satisfazer sua dúvida. Eu estava até me perguntando se havia uma maneira menos cruel. Pensei muito sobre isso, mas essa foi a solução mais humana que consegui pensar. Agora eu estou fisicamente muito cansado. Comparado com Jin King da primeira linha, a loucura do lixo mascarado transformando os guerreiros republicanos em mortos-vivos é o suficiente. E foi tudo pela vitória na guerra. Ele se tornou o demônio que abandonou tudo para causar caos na Terra. Essa é a verdadeira face do lixo Jin King. Groa. Grool. Tinha muitos tipos de mortos-vivos. Para fazer o maior número possível deles, elas tiveram que criar mortos-vivos de baixo nível que se misturavam entre os mortos-vivos que mantinham as mesmas habilidades que tinham quando estavam vivos. Havia também cavaleiros das trevas e lixas que tinham ainda mais poder do que isso. NT, um lixe, em obras de ficção, é um tipo de morto-vivo que adquiriu a imortalidade. Geralmente foram, em vida, magos poderosos. Ainda sofrendo por serem peões mesmo na vida após a morte, os mortos-vivos demonstravam seu ódio ao invocador de demônios. Comecei a falar mais uma vez. Eu sei melhor do que ninguém que momentos tão bons como esse raramente acontece. Vejam. Essa é a verdadeira face e propósito do invocador de demônios. Sim, com certeza. Olhem para aqueles guerreiros inquietos. Olhem para os humanos caídos segurando as bandeiras da República. Esta guerra nunca foi travada por causa do Estado ou da República. Esta guerra foi planejada e iniciada por um demônio louco. Abram seus olhos. Junte-se a nós. Junte-se a nós. Vamos receber todos vocês de braços abertos. Não levantem suas espadas umas contra as outras. A existência do continente está em jogo.
Não podemos permitir que esses seres tomem conta do nosso lar. Eles estão visando o Estado agora, mas seu próximo objetivo será a República. Levantem suas espadas juntos. Por favor, pelo bem de todas as raças que vivem nesta terra. Vamos nos unir. O lugar onde está localizada a liderança da República tornou-se um parque para os demônios. Fiquem com Deus. Eu peço que vocês estejam com o Divino. Todos. Unam-se ao exército da luz. Rápido, seus desgraçados. É urgente. É como ser um político indo para uma eleição. Achei que tinha falado bem, a atmosfera parecia ter enfraquecido um pouco. Tentei convencê-los ao máximo, mas o exército republicano não reagiu bem. Mas minha voz estava definitivamente alcançando eles. Posso dizer isso apenas pelo fato de que eles pararam de atacar nossos aliados. Nem os comandantes inimigos que estavam dando ordens agressivas mostraram qualquer sinal de querer lutar nesse momento. Quando um inimigo comum aparecia, a única coisa que podiam fazer era engolir em seco. A situação é diferente de antes. Ao contrário de antes, minhas palavras foram apoiadas por provas. A dúvida interna é equivalente ao procedimento pré-determinado. O que é isso? Esse exército realmente é nosso reforço. Ó Deus! Os amados seguidores de Varian foram muito afetados. Os sacerdotes da República fecharam os olhos e começaram a clamar seu Deus. Seguidores do Deus Varian, por favor, venham conosco. Lutem por Deus. Por favor. Nenhum deles queria dar o primeiro passo, mas funcionou. Ao contrário de antes, eles estavam tentando reagir aos meus gritos desesperadamente. Na melhor das hipóteses, pensei que apareceria um porta-voz, mas certamente é a voz do invocador de demônios. Ele fingiu estar o mais calmo possível, mas eu podia sentir que ele estava um pouco inquieto. É uma reação normal. Considerando que ele está prestes a acumular mais uma conquista como invocador de demônios mais uma vez após a última crise em Laios. Ele deve estar fervendo com o pensamento de ser elogiado pelos líderes demoníacos. Lixo desgraçado. É tudo uma farsa. Esses mortos-vivos não têm nada a ver com a República. Eles não são nada mais do que mais uma peça no jogo do cardeal honorário Lei Keong para causar ainda mais confusão. Assim como na crise de Laios, ele é um demônio que engana a todos com magia das trevas. Sou o mensageiro da luz escolhido pela deusa Benignor e Elune. Você deveria ter vergonha, invocador de demônios. A luz que me foi dada é a luz que julgará os demônios. A luz que julgará você, que enganou os guerreiros inocentes para derramar sangue em vão. Você, que causou a guerra para desencadear o caos no continente. Se eu tiver alguma coisa a ver com esse poder das trevas, que todos os deuses do continente me punam. O poder divino que tenho é a maior prova para negar suas mentiras. Cala a boca, seu desgraçado mentiroso imundo. Você é aquele que está causando caos no continente. Não pense que se esconder atrás do nome de Deus esconderá as coisas sujas que você faz e que já fez. A verdade sempre vem à tona. Você acha que eu não sei as coisas sujas que você fez no Estado? Eu sei que você usou a democracia como escudo para causar o caos no Império e criar um mercado negro. Suas mentiras não me afetam, demônio imundo. Suas palavras não é apenas uma provocação e manipulação para esconder a verdade? Republicanos. Tudo que o invocador do demônio disse é mentira. Como a situação atual enfrentada pelos nossos países, cada palavra que sai dessa boca é um sussurro do demônio. É tudo mentira sobre o Estado ter invadido a República, que o cardeal honorário Lee Kilion tenha causado o caos do Império e que tem um mercado negro. Não acreditem no que vocês escutam. Acreditem no que vocês vê. Abram os olhos para a verdade. A verdade será revelada. Você é um desgraçado mentiroso imundo. A luz é a verdade, invocador de demônios Jin King. O que você tem não é luz ou divindade. Mesmo que a luz seja real, a deusa que lhe deu tal poder não pode ser normal. Não pode ser normal. Negar o poder divino de um Deus é negar a Deus. O céu está com raiva, demônio. Sua imagem no espelho da deusa é a verdade, e meu poder divino é verdadeiro. O sangue espalhado no campo de batalha, a visão de todo mundo sofrendo é verdade. Como você ousa dizer que você é a verdade? Não pense que suas palavras sujas vão enganar a todos. Esse louco. Porque a República traria os mortos-vivos agora. Lutem, todos. Por favor, unam-se a mim. O que parecia um pouco estranho de responder, respondi com uma voz sincera e divina.
Porque nós. Por favor, unam-se a nós. Fiquem com a luz. Na verdade, não precisava mais discutir. O exército de mortos-vivos, que enlouqueceu, correu enquanto espuma se formava ao redor de suas bocas. Felizmente, o exército de mortos-vivos sabia qual era o exército do Estado e o da República. Eles passaram pelos os guerreiros republicanos e apenas apontaram suas espadas para os guerreiros do Estado, espalhando magia negra e fazendo todo tipo de coisas repugnantes. Mesmo que ele continue negando, a realidade que se desenrola diante de nossos olhos nunca estará em discussão. Groa. Poder divino. Precisamos de mais poder divino. Groa. Parem eles. Merda. Desgraçado invocador de demônio. Imundo. Você não tem medo de Deus. Seu demônio. Levantem suas espadas pelo continente. Não fiquem com a escuridão. Ah! O poder divino jogado nos mortos-vivos fez meu coração bater forte. Se não fosse o poder divino que caíam constantemente, não seria estranho que as baixas aumentassem rapidamente. Não desistam. Somos cavaleiros everianos lutando sob o nome de Elune. Deixe-os saber que ainda há luz no continente. Sacerdotes. Precisamos de mais sacerdotes. Afaste os feridos deles. Formam uma linha de frente. Juntem-se e parem os mortos-vivos. Os elfos que gostam de ser sérios contra a escuridão começaram a chorar. Assim como os anões e guerreiros do Estado, que tremiam diante dos mortos-vivos. Ainda não tivemos baixas, mas seria normal que guerreiros morressem logo logo. Eles não seriam capazes de resistir por muito tempo se não fizerem uma formação resistente. Esta é a luz que ilumina a escuridão. Somos pequenas velas, mas uma a uma, juntas, podemos fazer brilhar até o abismo mais profundo. Cada gota de força é necessária. Por favor, percebam a situação atual. Depois de gritar uma frase parecia a letra de uma música famosa, também comecei a me mexer. Temos que atacar o mentiroso e o Estado agora mesmo. Tudo isso é apenas parte de suas táticas manipuladoras. Os mortos-vivos não têm nada a ver com a República, e se atacarmos o Estado agora, a verdade virá à tona. Ergam suas espadas novamente e lutem. Não devemos lutar. O verdadeiro inimigo da humanidade está bem na nossa frente. Abram seus olhos. A luz revelará a verdade. Exército da República, ergam suas espadas agora. Ergam suas espadas. Tenho uma ordem para o exército do Estado. Não permitirei que apontem suas espadas para o exército republicano. Eles não são inimigos. Eles não são aqueles que vocês devem lutar. Esse é mim. Maluco. Quem você acha que será enganado por esse papo? Todos. Por favor, unam suas forças. A luz estará com vocês. Não dê ouvidos para esse invocador de demônios. Por favor, recordem do que aconteceu em Laios. Ele é que criou esse exército de mortos-vivos. Não liguem para a loucura dele. Exército. A luz estará com vocês. Eu estarei com vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. Lei Long. Vamos nos unir diante dessa grande ameaça. Essa guerra santa unirá a humanidade. Ainda é muito cedo para brindar. No entanto, uma música de fundo épica começou a tocar em minha mente. Regressor Instruction capítulo 413, NT, capítulo na visão, Legi, a luz estará com vocês. Eu estarei com vocês. Não tenham medo. Não tenham um pingo de medo. Vamos nos unir diante dessa grande ameaça. Republicanos, escutem. Vocês não podem acreditar nas mentiras do Estado. Acreditem no que vocês vê. É uma pena que não possamos gravar isso. É realmente lamentável. Nunca imaginei que seria capaz de ver tal coisa no final dessa guerra. Me falaram sobre isso até certo ponto, mas vendo isso agora é mais impressionante do que eu imaginava. Eu tenho que guardar essas coisas. Legi, o que você acabou de... Não. Não é nada. Ah, certo. Mais importante, a restauração do espelho da deusa ainda não terminou? Na realidade, ainda não tivemos progresso, mas parece que logo logo vamos encontrar uma solução. Não sei se é devido à influência da magia que caiu antes, mas parece que o poder mágico que bloqueia o sistema de comunicação está enfraquecendo. Provavelmente vai estar tudo ok em breve. Por favor, essa restauração é nossa principal prioridade no momento. Sim. Vou tentar. Tentar não é suficiente. Faça isso o mais rápido possível. Por favor.
Certo. Eu sempre soube. Ele realmente é um lixo. A cena em que se desenrolava na minha frente me fez ter arrepios. Não houve golpe tão grande quanto esse. O exército de mortos-vivos emitia uma sensação aterrorizante de intimidação, mesmo à distância. Quando eles atacaram nossos aliados, eles pareciam um exército de demônios que subiram do inferno para acabar com os humanos no continente. É bem raro ver um exército de mortos-vivos tão grande quanto este. A luz continuava a bater de frente com eles para impedir o avanço. Foi incrível ver os aliados cercados por orbes de luz se defendendo dos mortos-vivos. A cena foi tão incrível que me tocou mesmo sabendo que era uma farsa. As situações que se desenrolava como se seguissem um roteiro bem escrito e causou um grande impacto na República. Claro que causaria. A situação piorava a cada segundo, logo começou a mostrar qual lado é o bem e qual lado é mal. Eles não estão demonstrando isso, mas suas mentes já devem estar desmoronando. O motivo pelo qual eles ainda não escolheram o outro lado é porque ainda não tinham um fator decisivo. É bem óbvio que todos tinham percebido que ação eles tinham que tomar. Por isso o momento era muito importante. Antes que as tropas republicanas sejam influenciadas pela ideia do invocador de demônios, devo lembrá-los de sua fé. Tudo isso ficará para a história. Todos se lembrariam disso mesmo depois de 1000 ou 10.000 anos. A história, que começou com a crise do Laios até agora, será para sempre lembrada como a história heróica do cardeal honorário Lei Keelong. Meu corpo tremeu só de pensar nisso. Enquanto observava o campo de batalha com uma expressão séria, ouvi uma voz falar comigo. Leigi, as tropas. Não. Acho que não importa agora. Não há outra coisa que eu tenha que fazer. Fiz tudo o que pude. Agora a questão é se eles serão capazes de superar seu medo ou não. Por enquanto, deixe algumas pessoas no comando. Todos, incluindo a unidade de retaguarda, devem ir direto ao campo de batalha para apoiar nossos aliados. Sim. Por favor. Até o tenente na minha frente parecia pensar que eles também deveriam ajudar o máximo possível. Ele deve estar muito sobrecarregado por causa da situação atual. Em seu rosto, seu senso de responsabilidade é bem visível. Felizmente há muitos humanos desse tipo no nosso lado. Eu não queria participar dessa festa, mas o mais importante neste momento é fazer o espelho da deusa funcionar. O fato de que os mortos-vivos estarem aqui significa que Jungayan retornou. Então, o espelho da deusa pode voltar a funcionar. O cardeal Lei Keelong do Estado é um mentiroso. Não sejam afetados por suas palavras. Pare as tropas do Estado. Não sejam manipulados. Ele fala demais. Foi então que o espelho com defeito voltou ao normal. Ele Leigi. Já estou vendo. Acho que não há mais poder mágico para parar o espelho. Que bom. Por favor, posicione-o na melhor posição possível. Devemos pegar o maior número possível de pessoas que estão lutando no espelho da deusa. Alguns podem não entender os detalhes ainda. Esta não é uma batalha que os republicanos ou o Estado sozinhos possam lidar. Os mortos-vivos só podem ser aniquilados se os dois países trabalharem juntos. Por favor, faça isso agora. Certo. Se os mortos-vivos não diferenciassem entre o Estado ou a Republicana, tudo poderia ser um pouco mais fácil, mas para pegar o invocador de demônios Jinking, é bem mais eficaz se eles visar só nós como alvo. Inegavelmente, o espelho muda dependendo de como se use e edita os fatos. Claro, sei que visão ele mais queria mostrar neste momento. Coloquei minhas mãos no controle. Logo depois, os espelhos da deusa começaram a aparecer em todos os lugares. O espelho principal mostrava a luta dos aliados. Não mostrava heróis como o cardeal honorário Lei Keelong ou Kim Sung. O que mostrava era apenas os guerreiros comuns. Um pequeno guerreiro que fazia qualquer um sentir empatia foi mostrado e posso dizer o mesmo para a maioria dos guerreiros. Esta é a coisa certa a fazer. Parem eles. Poder divino. Não os deixe passar. Devemos proteger o cardeal honorário. Meu Deus. Meu Deus. Podemos suportar. Se continuarmos suportando, os reforços logo chegarão. Tirem os feridos. Não há poder divino o suficiente. Esse bastardo imundo. Você acha que será perdoado depois de fazer isso? Ergam seus escudos. Não soltem suas lanças. A existência do continente está em jogo. Não deixe eles passar.
Nossa família está logo atrás de nós. Se eles passar, tudo estará acabado. Tudo foi planejado, mas essa é a realidade para alguns. A visão dos guerreiros comuns resistindo em vez de lutar pelo egoísmo e ganho pessoal é de partir o coração. Alguns sangravam e gritavam por sacerdotes, enquanto outros arriscavam suas vidas para defender seus amigos. Guerreiros gravemente feridos enquanto os sacerdotes que vomitavam sangue cuidavam de seus ferimentos foram vistos. Todos estavam lutando com seu próprio jeito, cercados por uma luz. Isso pode funcionar. Não é algo distante. A cena mostrada no espelho da deusa é bem próxima a eles. Para quem eles realmente deveriam estar apontando suas espadas? Quem está certo ou errado? Cenas e mais cenas continuavam a passar. Então, pensei que isso ia funcionar. Isso deve ser suficiente para afetar o hesitante exército republicano. A ideia de que aqueles que se enfrentam como inimigos lutariam juntos parecia muito absurda. Até pensei que seria melhor remover a distinção entre aliados e inimigos, mas seu julgamento não pode estar errado. Essa situação foi feita para os dois lados darem as mãos e se tornarem apenas uma. Para eles. Merda. Aguentem o máximo possível. Poder divino. Fale enquanto defende. O comando logo mandará reforços. Ergam seus escudos. Não se rendam. Ergam seus escudos. Podemos ser um. Lutem com a gente. Juntos. Lutem com a gente. Esses imundos. Seu julgamento não pode estar errado. Seus republicanos idiotas. Vocês ainda não sabem quem é o verdadeiro inimigo? Vocês acham que isso vai acabar quando o Estado é aniquilado? Por que vocês não percebem que o próximo alvo deles é sua república estúpida? Lutem com a gente. Desgraçados idiotas. Por que vocês ainda estão parados depois de ver o que esses mortos-vivos estão fazendo? Ergam suas espadas. Proteja-se e deixe seu nome na história. Desgraçados. Marionetes. Eu gritei minha frustração em voz alta e bati na mesa. Quando desabafei, finalmente vi a reação que esperava. Por causa da minha explosão repentina, os tenentes ao redor estavam olhando para mim com os olhos arregalados. Vendo o que estava acontecendo pelo espelho da deusa, qualquer um teria reagido como eu. Merda. Merda. Suas espadas. Ergam suas espadas. Vamos atacar os mortos-vivos. Ajudem o Estado. Que? Isso é por Varian. Devemos ajudar eles com o poder divino. Espero que todos os seguidores de Varian me sigam. Podemos deixar uma guerra contra o Estado para depois. Cavaleiros, comecem pela esquerda. Ataquem. Agora. Merda. Eu também. Sim, é isso. É isso. Fechei minhas mãos. A pequena ajuda dos seguidores de Varian e os cavaleiros sagrados no mesmo momento foi transmitido para o grande espelho. Ainda é bem pouco. No entanto, ainda é necessário e importante. Isso ajudará aqueles que não tomaram sua decisão. Nada afeta um grande grupo com tanta eficiência quanto a multidão. Como se a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se tornassem apenas uma, a harmonia lentamente veio à tona no campo de batalha. Tudo estava sendo mostrado, incentivando a união entre inimigos e aliados. Os mortos-vivos também começaram a avisar o exército republicano como se estivessem esperando por esse momento incrível. A guerra entre humanos e mortos-vivos, trevas e luz, começou. É um clichê bastante usado, que existia desde de filmes a animes. Mas também é eficaz. Um clichê se torna um clichê à toa. Nem preciso mais assistir. A única questão que resta é como terminar. Uma cena que mostrasse um final fácil não seria bom. Esse papel não é mais meu, mas pelo menos posso imaginar que tipo de pintura que Yeong irá pintar. Há sempre algo que segue aqueles que estão em crise. O conteúdo que seria escrito em um livro de história que as gerações futuras estudariam pode ser um pouco irreal. Regressor Instruction capítulo 414. Balancei minha cabeça alegremente por causa de como as coisas estavam fluindo. Na verdade, eu estava um pouco nervoso no começo. Mas como resultado, agora vejo uma adorável cena. Esse é provavelmente o resultado mais terrível para o invocador de demônios. Honestamente, se eu estivesse no lugar dele, pensaria em como poderia mudar as coisas. Ele não saberá responder a isso. Finalmente fiz checkmate. É como encontrar detetives armados na cena de um caso de assassinato. Não é muito diferente de Laios.
Todas as provas e circunstâncias apontavam para ele como o invocador de demônios, e o buraco de fuga estava completamente fechado. Claro, isso não é o fim dos presentes que preparei para ele. Eu admito. Claro, tenho que admitir. Ele é um grande comandante. Durante a guerra, ele foi esfaqueado pelas costas várias vezes, mas continuou cruel e perigoso. Ele fez vários planos e armadilhas. A maioria descobrimos e revelamos. Ele acabou caindo em sua própria armadilha. Se eu estivesse no lugar dele, estaria quase enlouquecendo. Ele está com problemas. Ainda assim, tenho certeza que ele não conseguirá reverter a situação. O que estava acontecendo não tem nada a ver com a guerra. Não faz sentido pensar que ele poderia usar seu conhecimento e estratégias que está em sua cabeça nessa situação. As coisas não estavam mais sob seu controle. A maré de diálogo e consenso continua enquanto todos se uniam. A humanidade deu as mãos contra os mortos-vivos para poder exterminá-los. Neste momento, eles não se importavam mais com quem estava no comando ou de que lado eles eram. Ele tinha apenas duas opções: encarar a situação, ou, como da última vez, fazer o seu melhor para escapar. Claro, ele só poderia fazer o último se tivesse os meios para escapar. Não preciso mais aumentar minha voz. Não tinha mais necessidade de responder à sua voz, nem precisava ficar com raiva também. Minha única missão que resta é permanecer fiel à situação e manter meu papel público. Tenho que terminar muito bem. Quando estiver no clímax, terminar a cena muito bem é mais importante do que qualquer outra coisa. Vi a situação com segurança por trás, mas não quero fazer isso. Para mostrar que eu estava lutando mais do que qualquer outra pessoa, precisei empunhar uma lança. Eu tenho que ser um babaca chamativo, como os políticos costumavam ser antes das eleições. Não muito, mas com certeza funciona. Pelo continente. Pela luz. E pela deusa Benignore, Elune. Vamos provar que a luz ainda está viva no continente. Filhos e filhas de Benignore. Não parem de lançar as flechas. Isso definitivamente poderia ser chamado de crise. No entanto, a cena da humanidade constantemente reagindo é suficiente, como se transmitisse uma mensagem de esperança. Talvez eu não seja o único a pensar em um futuro brilhante. Enquanto eu estava na linha de frente, vi um morto-vivo aterrorizante, eu realmente não queria enfrentar. Eles pareciam hesitar quando olharam para mim, mas continuaram a desempenhar fielmente seus papéis. Os guerreiros comuns lutando para impedir o avanço dos mortos-vivos eram dignos para uma pintura. Com o passar do tempo, meu rosto ficou coberto de suor e sujeira. Meu estado é perfeito. Oh, claro, as pessoas ao redor preocupadas também não poderia ser ignorado. Cardeal honorário. Você tem que voltar. É perigoso. Não posso ficar só olhando. Eu estou bem. Cardeal honorário. Todos estão lutando juntos, até os guerreiros da República. Se eu me esconder, muitas pessoas vão me culpar. Eu tenho que fazer o papel que recebi. Posso lutar contra os mortos-vivos. Mas não darei mais ouvido. Estamos em uma situação muito complicada. Espero que entenda. Sim, certo. Posso ajudar pelo menos com um pouco de poder. Todos, aguentem firme. Estava sendo muito incomodado na linha de frente. Mesmo eu falando que estou bem, as pessoas ao meu redor ainda se preocupavam. Eles não tiveram escolha a não ser continuar avançando comigo, para me proteger, o que limitou suas ações. No entanto, não podia perder a propaganda. O espelho da Deus estava brilhando ao nosso lado como se estivesse brincando com nós. Dói não poder mostrar uma aparência mais dramática. No entanto, eles me vendo usar poder divino já é suficiente para que eu seja considerado um mensageiro da deusa. O cardeal honorário está com você. O cardeal honorário está com a gente. Ergam suas espadas. Minha presença por si só é suficiente para elevar eficientemente o moral do nosso exército. É perturbador estar entre o repugnante exército de mortos-vivos, mas eu posso suportar isso. Justamente quando achava que precisava de uma nova faísca, um grande morto-vivo começou a correr em minha direção. Eu sei que ele não vai me machucar, mas mesmo assim ainda senti arrepios. Vou brincar um pouco com esse bastardo. Mesmo que eu sorrisse muito ao pensar em criar uma situação emocional que levaria a todos às lágrimas e os faria ficar com o nariz escorrendo,
Vi que os aliados cercam ele no mesmo momento. Parecia que eles não queriam me ver em perigo. Senki-ri, Ankimu e Park Deokigu, mais uma vez percebi como é difícil mostrar momentos emocionais. Manipulação não é fácil. Tenho que agir um pouco mais realista. Se terminasse de forma desanimada, deixaria um gosto ruim na boca. Kim Sun poderia ser convencido dando-lhe a impressão de que não apenas as tropas aliadas, mas toda a humanidade estava em perigo. Olhando para o espelho da deusa, vi que o rosto do adorável regressor estava fechado. Olhando mais de perto, ele parece estar cansado. Até entendo. Eu sei que ele está seguro, mas todo o seu corpo estava cheio, todo machucado. Parece que ele ficou sem poder mágico também. Eu me senti triste. Ele podia até descansar um pouco, mas eu ainda pude ver seu nervosismo. Ele estará assim porque é uma situação que ele já esperava. Eu me pergunto se isso é semelhante ao que aconteceu. Esses mortos-vivos foi um presente para Jin King, mas também é para Kim Sung. Foi para ajudar a tirar suas dúvidas de que o lixo mascarado não cairia com muita facilidade. A questão é se o nosso adorável regressor ficará satisfeito com isso. No caso do invocador de demônios, já é muito satisfatório, mas Kim Sung, que ainda estava nervoso, parecia sentir que havia mais por vir. Isso tudo não é suficiente. Eu pensei que seria o suficiente para o lixo mascarado, mas acho que essa ação maligna de transformar aliados em mortos-vivos é apenas um aquecimento. Queria muito preparar outra coisa, mas não tenho ideia nem tempo. Merda. O que posso fazer neste momento é criar uma situação o mais dramática possível. Fazer mais alguma coisa pode causar efeitos contrários. Isso deixa um gosto ruim na minha boca, mas quando a guerra acabar, eu posso encobrir. Não, eu posso apagar a suspeita com o golpe pesado que preparei. Então, mais uma vez ergui minha lança. A cena que eu queria mostrar era eu lutando contra os mortos-vivos com o maior número de pessoas possível. Mas não tinha perigo. Acho que seria mais real se alguns mortos-vivos ressuscitassem. Não sei se eles entendiam, mas como se esperassem meu sinal, o exército republicano começou a se levantar. Mesmo que fossem todos mortos-vivos de baixo nível, é o suficiente para sobrecarregar o exército já cansado. O inimigo. Eles são todos mortos-vivos de baixo nível. Não abrem brecha na linha de frente. Aguentem. Guerreiros cansados, vão para a retaguarda. Aqueles que ainda têm energia para lutar devem ir para frente. Oh, deusa Benignore. Os mortos-vivos que recebiam mais e mais ataques gritaram. Como se dissessem que precisavam de reforço de forma um pouco diferente, Jungai e Ansura começaram a agir. Então surgiu um morto-vivo de nível lendário. Logo depois, não foi fácil se livrar da sensação de que a linha de frente estava sendo empurrada para trás. Merda, ele é muito forte. Acho que será difícil suportar por muito tempo. A formação estava se desfazendo lentamente. A linha dos guerreiros exaustos começou a ter brechas. Ajuda, ajuda. Precisamos de poder divino. Mas ajudem o lado que está com brechas. Exército da República, ajudem o estado o máximo possível. Ah! Aguentem. A formação estava se desfazendo mais rápido do que eu pensava. Eu achava que eles iriam aguentar um pouco mais, mas parece que todas as tropas estão fisicamente incapazes de fazer isso. Óbvio que está. O exército de mortos-vivos veio logo quando o Estado e a República lutavam ferozmente entre si. O mesmo vale para o Kim Sung, e está bem claro que os chefões de cada lado também estavam do mesmo jeito. Nem preciso dizer que os guerreiros comuns estavam passando por um momento ainda mais difícil. Já é uma crise, mas não tenho certeza se é a ameaça que Kim Sung imaginou. O peso nas tropas já é demais para colocar ainda mais. Está ficando mais dramático também. Merda. Aguentem. A unidade 13 entrou em colapso. Sacerdotes. Tropas republicanas. Estão sob ataque dos mortos-vivos. Eles ainda estão vivos. Faça uma unidade agora mesmo e salve-os. Não podemos nos dar ao luxo de fazer isso. Merda. Oh Deus. Deusa Benignore. Você realmente vai nos abandonar? Deusa Benignore. Quanto mais dramático. Elune. Dê-nos o poder para proteger o continente. Um pouco mais, só um pouco mais. Ah, Elune.
As formações ao redor começaram a ser penetradas. Os mortos-vivos que passavam atacaram os sacerdotes e magos. Mesmo que algumas tropas republicanas fossem completamente aniquiladas pelos inimigos, não é estranho continuar a chamar por deuses. Quando olhei para cima para ver a situação um pouco mais, vi Park Deukegu lutando. Vi que ele atacou os mortos-vivos que atacavam os republicanos, então ergui o que estava na minha mão. Eu já não aguentava minha consciência pesada. Gritos de todos os lados. A luz se espalhou por todo o meu corpo em um instante. Ponto de exclamação. O mundo ficou iluminado. A atenção de todos se concentrou em mim. No entanto, talvez por causa da minha consciência pesada, eu não conseguia ver direito os olhos dos guerreiros que olhavam para mim. Frases curtas, mas impactantes, ecoou pelo campo enquanto eu fechava os olhos para evitar ao máximo o olhar deles. Manifestação sagrada. Deusa Benignore. Voltou. É isso, né? É como eu calculei. Minha outra carta, que fiz por precaução, está definitivamente cumprindo seu papel. Disfarçar a volta de Benignore. Com a ajuda da poção bomba de luz. Eu sou Benignore, bastardos, missão forçada de nível raro ativada. Você. Realmente, esse desgraçado. Solte-me. Solte-me. Não me pare. Elune, você não vai me soltar. Desgraçado. Aquele desgraçado conseguiu. Eu não aguento mais. 01, devido a razões desconhecidas, a missão forçada de nível raro foi cancelada. Uma batalha sem esperança. As trevas estavam empurrando a luz. Então a luz mais divina apareceu no momento em que as trevas estavam prestes a devorar a luz. A volta da deusa. Claro, não é nada mais do que uma simples farsa. No entanto, foi eficaz o suficiente para que eu pudesse sentir meu corpo sendo cercado pela luz. Regressor Instruction capítulo 415. A poção sopro do dragão não se podia beber. Ela foi feita em uma garrafa de vidro, usava o poder mágico e o sangue da dialogia como catalisador. Em vez de considerar ela como uma essência da alquimia, é mais correto dizer que ela é uma bomba que usava várias técnicas. Foi feita para causar uma explosão, então, não se deve beber. Em primeiro lugar, ninguém deve beber sangue. Mesmo com um soro, beber sangue traria muitos riscos. No entanto, a nova poção não tinha esses riscos. Essa poção, que havia sido dado como um presente da venerável deusa Benignore e da lixosa Elune, podia diferenciar claramente inimigos e aliados. Poção bomba de luz, semi-mítico, item de consumo exclusivo do alquimista da luz, limite de uso diário, 33, esta é uma poção única que só pode ser ativada pela classe semi-mítica, o alquimista da luz. Criada considerando o sacrifício da deusa Benignore e Helena, esta poção desencadeia uma enorme explosão de luz que reage aos inimigos e aliados do usuário imediatamente após infundir o poder divino do usuário. Os aliados se recuperaram rapidamente de ferimentos graves, mas os inimigos permanecem expostos aos efeitos da explosão. Esta poção pode ser usada 3 vezes ao dia. Aviso, bastardo miserável. Esta é realmente a última vez. Ultrapassei meu limite. Poderia causar uma enorme explosão e luz. E se eu beber? Não tem como não ficar curioso sobre isso. Claro, eu já tenho a resposta. Nem preciso pensar muito sobre isso. Um ser que fez isso antes de mim. Salat. Sinceramente, ele não bebeu, mas ficou em seu corpo. Ele lutou com dor, mas a luz emitida de seu corpo naquele momento chegou até a expedição aliada, provando sua eficiência. Mesmo se eu beber, o efeito não mudará. Causará danos aos inimigos e recuperará os aliados. Tem alcance limitado, capacidade simples, funcionalidade simples. Não preciso pensar muito. Tomar isso não deu um poder transcendental, nem causou mudanças drásticas. Claro, isso não diria que a deusa voltou, nem aumentava significativamente o poder divino do usuário. A função continua a mesma. Sim, é a mesma, mas minha aparência mudou um pouco. Enquanto meus olhos seguiam as vozes vindas de todas as direções, a luz que se espalhava sobre mim preencheu minha visão. Eu senti como se tivesse ouvindo um som ressoando dentro do meu corpo. Tive a sensação de que meu estômago estava borbulhando, mas nada estava errado. Por outro lado, sinto-me um pouco melhor. Não só curou todos os machucados, até o cansaço se foi.
Foi espetacular ver a luz brilhando sobre mim continuar a envolver as tropas. Aqueles que caíram se levantaram, e aqueles que foram acertados por flechas ou magia também se recuperaram. Todos ficaram de boca aberta, tanto a República quanto o Estado, ao presenciar o grande milagre criado por Benignor e Lune. Não consigo ver direito. Droga. Não pude deixar de me sentir orgulhoso quando vi a luz envolver lentamente nosso exército. Talvez tenha sido também por causa do brilho da luz que causou uma sensação de calmaria no campo de batalha. Por um momento, o silêncio dominou o campo de batalha, pois até os mortos-vivos estavam sob a influência da luz. Ela desceu, ela voltou. Adeus a Benignore. Minha bunda. Não era ela, mas claro, fico feliz que tenham pensado dessa forma. Quando virei minha cabeça e olhei para o espelho da deusa, pude ver que Yeong da luz, que havia se tornado a própria luz. Não apenas uma luz brilhante brilhava por todo o meu corpo, mas estava girando ao meu redor. Até o brilho que emanava dos meus olhos parecia divino. Meu corpo lentamente começou a subir no ar enquanto eu murmurava uma magia flutuante com o resto do meu poder. O jeito como eles olhavam para mim de boca aberta é muito agradável e divertido. Deusa Benignore. Deusa Benignore. Eu. Sniff. Não chorem. Bastardos. Deixem-eu falar. Eu estou escutando suas vozes. Tudo ficou quieto assim que comecei a falar. A voz do Genking, que nunca parou de falar desde o início, não podia mais ser ouvida. Os mortos-vivos também pararam de se mover, e não foi por causa do poder transcendental. Era apenas Jungayan controlando suas criações, mas o exército de mortos-vivos fez o possível para mostrar suas habilidades de atuação. Eles começaram a fazer gestos, como se houvesse uma parede na frente deles. Eu não conseguia entender. Milhares de pessoas viu a cena, com seus rostos claramente surpresos. Quando abri a boca, olhei diretamente nos olhos de todos. Há muitas coisas que vocês querem saber. Por que estou aqui, Benignore? Por que fiquei assim, quando eu nunca estive aqui por milhares de anos? Mas tudo será revelado com o tempo. Não posso explicar o motivo agora. Tudo o que posso dizer agora é que o continente está em perigo. Ponto. Ponto. O que vocês estão vendo é apenas o começo. Os que ameaçam este mundo ainda não apareceram. Esses seres amaldiçoados que vocês estão vendo agora, e o servo do demônio. Esta ameaça é apenas o começo. Todas as dificuldades pelas quais vocês estão passando agora parecerão não será nada comparado com as dificuldades que estão por vir. Bom. Não importa o nível de mentiroso eu tinha, o nível de agora me fez tremer. Estou ansioso por dizer algo errado, mas continuei a falar e com uma aura divina, contrariando minhas preocupações. Filhos e filhas de Lune e Varian, e todos que vivem neste continente. O motivo pela qual tomei emprestado este corpo humano divino, puro e limpo hoje era para dar esta mensagem a todos vocês. Olhei ao redor lentamente. Tem muitos que querem ameaçar a paz do continente. Prendi a respiração por um momento. Mesmo agora, eles estão continuamente tentando manchar o continente com suas cores. Pode ser difícil para um corpo humano lidar com tudo isso. No entanto, vocês podem superar isso. Por favor, unam-se sob uma bandeira. Se todos se unirem, podemos sobreviver a essa ameaça. Vocês com toda a certeza serão capazes de superar isso. Serão capazes de superar todas essas dificuldades, tornando-se mais um em nome da luz. Mais uma vez, terminei meu discurso com um tom alto. Por favor, decidam. Eu poderia ter feito um comentário direto sobre o invocador de demônios Genking, mas não precisava continuar a falar dele. Dizer servo do demônio já é o suficiente. Eu sei que nossos sacerdotes serão capazes de perceber como as coisas funcionavam. Oh! Deusa Benignore. Deusa Benignore. Deusa Benignore. Eu respondi com um sorriso calmo e sereno para aqueles que estavam chamando animadamente o nome da deusa Benignore. Meu papel agora já terminou. Enquanto lentamente levantei minha mão e apontei para os mortos-vivos amaldiçoados, pude ver seus corpos em sofrimento. Grunt, grunt. Vocês serão salvos. Quando apertei minhas mãos, os mortos-vivos ao meu redor começaram a cair. É um milagre. Deusa. GRRRRRRRRRR. Ponto. GRR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 R
Eles não foram afetados nem mesmo por uma gota de poder divino. A luz que usei é só um truque, mas na verdade, não é nem suficiente para matar os mortos-vivos superiores. Provavelmente só faria cócegas neles. A razão pela qual os mortos-vivos caíram como dominós é por causa da Jungayan. Terminou quando ela estendeu a mão, finalizando sua técnica. Este foi realmente um grande golpe bem projetado, mas desde que chegamos a esse ponto, os resultados não são tão ruins. Claro, até minhas lágrimas brilharam depois de beber a poção bomba de luz. Parecia divino até para mim, ver os mortos-vivos, que tomaram de conta do campo de batalha, retornar do nada em massa. Parece um pouco exagerado, mas tem que ser pelo menos nesse nível para ser digno de ser chamado de milagre. Vendo todos os sacerdotes rezando, pude imaginar como ficaria o clima. Todos os que sofreram serão abençoados. Neste momento, é difícil até mesmo mover minha mão. No entanto, eu continuei sorrindo. Está tudo acabado. Que bom. Definitivamente acabou. Não há desculpas ou palavras para o que viram. Eu só poderia ser falso se a verdadeira Benignore realmente descesse e dissesse o contrário. Aqueles que agora olhavam para mim tinham respeito profundo em suas expressões, tanto o Estado quanto os republicanos. Os Varians me olharam como se esperassem que eu mencionasse Varian novamente, e os elfos que adoravam Elune também mostraram seu respeito. Eu vou confiar o trabalho futuro a vocês, os donos desta terra. Não temos muito tempo. Peguei emprestado este corpo mesmo sem permissão. Por favor, cuidem desse humano divino. Não poderei aparecer por um tempo, mas lembre-se sempre disso. Deus a Benignore. Nós deuses sempre estaremos ouvindo suas orações e observando suas ações. Por favor, guardem isso em seus corações. Ponto. Vocês não estão sozinhos. Depois de dizer suas últimas palavras, a luz começou a se dissipar. Claro, meu corpo que estava flutuando no céu começou a cair. No entanto, não fiquei com medo. Eu sei que alguém vai me pegar. Não foi Kim Sung-go Park e Deokegu que garantiram que meu corpo ficasse bem. Acabou sendo os guerreiros comuns. Como se estivessem pegado um cantor que pulou na plateia, eles estenderam a mão. A única diferença é que eu sinto que eles são muito respeitosos. Eu apenas fechei meus olhos enquanto ouvia seus gritos e o som de armas caindo no chão. Sniff. A guerra acabou. Ninguém disse isso, mas eu sei que todos sabem disso. Quando abri os olhos lentamente, pude ver as nuvens no céu. A guerra acabou. Acabou. Sim, cardeal honorário. Acabou. Eu ri alegremente, então continuei a fazer algumas perguntas ao guerreiro. O que aconteceu? Você não se lembra? Não. Lembro-me de estar cercado por luz, mas não. Depois disso. Mas. O aconteceu mesmo. Minha mente está uma confusão. Talvez você entenda logo logo. Ao levantar a cabeça depois de descer ao chão, os guerreiros do Estado e da República me cumprimentaram. Eles me olharam com expressões vazias. Sinto que eles não sabem o que dizer. Talvez todos estejam esperando que eu fale algo. Finalmente consegui falar mais suave que pude. A guerra. A guerra acabou. Ouvindo minhas palavras, fortes aplausos imediatamente ressoaram por toda a terra. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.